Fala galerinha, professor Jones hoje, ou Jones Personal, afinal de contas, Causos de Personal número 8, olha só, 8 sessões e cá estou eu hoje fazendo uma live mais especial, porque afinal de contas, o caos de hoje, ele tem a ver com uma coisa muito peculiar que me ocorreu, né, e hoje troquei o dia, normalmente eu faço causos na terça-feira e hoje é quinta-feira. Curiosamente, se você está chegando aí, vamos lá, porque o caos de hoje tem a ver com um tema que muitos personagens que eu conheço não se sensibilizam de pensar. Muitas pessoas pensam que ainda a vida de personal é ganhar dinheiro, dar aula de personal, ganhar dinheiro. Esquece também das questões de transformar as vidas das pessoas em algo muito mais fluido, muito mais gostoso de viver. Mas, muito mais que isso, a reflexão de hoje é importantíssima. E eu vou começar o caos contando aonde isso começou, né? Espero que você que esteja me assistindo aí, seja agora durante a live ou seja gravada, pare para pensar, né, como profissional, porque isso não serve só para nós como profissionais, mas serve como pessoa também, né? É gerar uma reflexão da seguinte maneira. Vou começar contando aonde surge este caos e o porquê que ele surge. Estou com um problema com a minha cachorra que está doente. A suspeita que ela tem alguma coisa no intestino, enfim. Mas o mais interessante é que ela tem tido quadros de incontinência urinária. Ela tem quadros de incontinência fecal, então ela, por volta e meia, acontecem probleminhas com ela e ela está numa idade avançada. Para a cachorrinha que eu tenho hoje, ela tem 12 anos e ela começa a entrar, para nós, seres humanos, na terceira idade, né? Ou melhor idade, ou idade sênior, enfim, o que quer que seja. Mas fato é que o que me ocorreu foi que ontem eu havia colocado a fraldinha, saí para dar aula, enfim, né, rotina normal. E já há alguns dias ela vem apresentando um quadro que ela faz xixi fora do lugar. Normalmente ela não faz xixi dentro de casa, ela faz xixi fora de casa. Mas basicamente ela teve que usar fraldas porque, afinal de contas, ela está com quadro de incontinência urinária. Então você pensa que uma cachorra idosa, né? Você fala assim, mas Jones, o que esse caos tem a ver? Segura aí, segue a trend, segue o fio que a gente vai chegar lá. E aí eu coloquei uma fraldinha e quando eu cheguei em casa, né, ela estava literalmente, vou falar uma expressão muito engraçada, estava toda cagada. Sim, a cachorra estava totalmente suja. Ela havia feito cocô e aí acabou ficando preso na fralda. E me deparei com esse quadro do tipo assim, putz, agora são 9:30 da noite, estou chegando tarde em casa e vou ter que dar banho na cachorra. Logo prontifiquei, liguei o chuveiro, aqueci a água, toda aquela parafernália que a gente faz, são 9:30 da noite. E aí, me coloquei a dar banho nela, né? E aqui em São Paulo está levemente frio, por assim dizer. E agora eu vou contar aonde começa a reflexão, né? E aí, por que é importante você segurar a idade? Porque em idade canina, para a raça da Frida, 12 anos corresponde mais ou menos ali entre 65 a 70 anos humanos. E aí vem esse dado que é muito interessante, porque quando eu comecei a dar banho nela, me lembrou muito quando meu avô /pai sofreu de câncer e precisava de cuidados de outras pessoas. E aí é onde entra a questão. Enquanto eu estava enxugando ela, você começa a gerar muitas reflexões. Quem tem cachorro e gosta de cachorro sabe como é que é quando a gente tem uma afeição por um bichinho, né? E você começa a ver a deterioração da vida, né? E você sabe que aquilo um dia vai chegar em você. Ponto é que muitas pessoas que me conhecem sabem, minha mãe, né, que me criou, ela sofre com Alzheimer. E é um quadro que é degenerativo, não tem volta. Envelhecer é um processo natural. E aí eu estava lá limpando a Frida, dei banho. Ao secar eu me deparei com esse quadro e comecei a conversar comigo mesmo do tipo, puxa, quem vai cuidar de mim quando eu envelhecer, né? E principalmente pela vida útil que a gente tem como personal.
A gente tem uma vida útil, profissional, e aí você começa a se questionar justamente disso. O que eu estou fazendo hoje para garantir o meu amanhã? E eu não tenho filhos, e a gente tem essas amarras que a sociedade também impõe entre a gente, de que a gente precisa criar os filhos para que eles cuidem da gente quando envelhecer. Que talvez seja um conceito que ainda perdure, mas que no valor da instituição família hoje não se aplica bem isso, principalmente quando você frequenta sessões de terapia, você começa a entender que nem toda a família ela é constituída por uma vida de margarina, né? A gente tem os percalços da vida. Então, enquanto eu enxugava minha cachorra, me ocorreu exatamente isso do tipo... estamos juntos há 12 anos e eu acompanhei o envelhecimento deste serzinho, e hoje ela me dá um trabalho que eu darei, né, como ser humano para alguém no futuro. E me questionei muitas vezes sobre isso. Hoje, praticamente, eu passei o dia inteiro pensando o que eu falaria no causo, porque não era para ter causo hoje, numa quinta-feira, era para ser na terça-feira. Mas eu abri essa exceção porque, como profissional, a gente sabe que a gente tem direito a FGTS e tudo mais, você faz todos aqueles corres e tudo mais e trâmites. Mas a gente não para pensar no como será o nosso amanhã, né? Como é que a gente vai envelhecer como profissional e como pessoa, e a pessoa ela é interligada, e eu falei isso nos outros casos, né? Você não consegue dissociar o Jones pessoa do Jones profissional. Talvez as posturas sejam completamente diferentes, né? E aí eu deixo essa abordagem para você refletir. Mas como é o legado que você está deixando aí, e como que você se enxerga lá na frente como pessoa, né? Seja você homem ou mulher, ou trans, enfim, você, como pessoa, porque eu me pautei exatamente nisso, e discutindo com alguns amigos, alguns colegas, alguns alunos, hoje ao longo do dia, fui me questionando a respeito disso, e foram das mais bárbaras, que eu posso dizer, discussões, porque a gente às vezes não se surpreende com o assunto que nós podemos gerar, e a gente discutir ideias ao redor das pessoas, né? Logicamente, quando as pessoas estão abertas a conversar sobre isso. E um dos temas foi porque eu tenho uma aluna, né? E aqui vale ressaltar que essa aluna, ela optou, né, por não ter filhos, e ela está com 40 e quase 50 anos. Então ela já não tem mais idade para ser considerada uma pessoa progenitora, né? Uma mãe que vai gestar uma criança. E aí ela falou, olha, foi uma escolha minha, mas hoje, muito sabiamente, penso que trabalho, né, para que eu possa garantir que lá na frente eu tenha o conforto de viver uma aposentadoria feliz. E até brinquei, eu falei bem assim, bom, eu gostaria de ser o tiozinho que mora numa casa na praia, que vende coco, e que todo mundo compra o coco dele na hora que ele vai acordar, enfim. E as brincadeiras são essas, né? Mas brincadeiras à parte, foi exatamente essa a discussão que foi gerada, né? Como profissional liberal personal é uma carreira, que eu já falei, é uma carreira muito recente, uma carreira muito nova nas áreas, né, dos saberes. Então a gente não consegue prospectar como será a nossa aposentadoria, né? A gente não consegue prospectar o Jones, por exemplo, hoje com quase 40 anos, como é que ele estará lá aos 50 e como é que ele se vê aos 55, 60? Eu tenho uma visão do que eu gostaria, mas conversando com alguns colegas eu percebi que por que muitas pessoas acabam indo para áreas subordinadas, né? As áreas estáveis, do tipo aqui no Brasil ser CLT, você ter carteira assinada porque você tem os direitos trabalhistas. E por que isso? Porque você quer garantir o seu futuro, porque você vai estar investindo na previdência e tal. Mas a gente também não para pensar que, será que a minha aposentadoria lá na frente vai garantir que eu tenha um bom zelo e boas condições de vida, né? Porque a gente entra nessa indagação. E aí eu vou no segundo ponto, que eu conversei com um outro aluno meu, que é promotor público, né? Ele trabalha no MP, e aí eu falei assim, o Estado ele garante, né, que um idoso tenha uma alocação num asilo, né, numa instituição de longa permanência? Ele falou assim, olha, dependendo das condições, sim, mas aí você começa a se questionar, eu falei assim, gente, será que a minha vida vai ser acabar numa instituição de longa permanência?
E aí você entra em parafusos muito engraçados, porque te fala assim, cara, eu preciso ter saúde para envelhecer bem, para não ter que depender de outra pessoa, para mesmo que eu vá para uma instituição de longa permanência, eu possa ter independência funcional para que eu não tenha que depender do atendimento de uma pessoa. Olha que loucura que a gente acaba não parando para pensar. E aí foi quando eu entrei em outros pormenores com ele, porque existem pais que processam os filhos porque eles não cuidam deles enquanto indivíduos senis, né? Indivíduos sêniores, mais velhos, idosos. E aí eu falei assim, e é uma ideia muito louca, porque, por exemplo, eu não fui criado eu tive uma criação de que eu deveria cuidar dos meus pais, né? Eu tive uma criação de que eu deveria ser uma pessoa independente que garantisse o meu sustento, meus proventos, para que eu lá na frente conseguisse ter uma independência financeira e uma funcionalidade e tal. E essas discussões que foram geradas ao longo do dia, e não foram poucas, porque basicamente eu passei o dia inteiro em torno de conversar isso com colegas, com alunos, do quão louco é esse mundo no qual a gente vive. E como personal a gente não consegue se enxergar trabalhando lá aos 60, 65 anos. Eu pelo menos não me vejo com 60 anos, 65, sendo personal hoje, né? Mas pode ser que lá no futuro meio que se encaminhe se enverede por essas linhas, e que a profissão tome outros rumos ao longo do tempo, assim como muitas outras acabaram se tornando essenciais. E aí eu começo a entrar nessas discussões do tipo assim, olha, eu preciso estudar continuamente para me manter atualizado, para que eu não seja uma mão de obra ultrapassada no mercado, porque hoje o que eu vejo no mercado em relação a muitos colegas de profissão que estão aí há 20, 30, é que eles acabam estagnando no tempo, e aí aquela curva do eu tenho muita experiência, mas o meu salário hoje ele é menor, o que não deveria acontecer, né? Porque como profissional liberal você tem que pensar mais ou menos que o seu valor hoje é como o de um médico. Tudo bem que não dá para equiparar profissões, porque você está falando de uma profissão que é extremamente essencial e a outra é um serviço. Mas você começa a pensar exatamente nisso. Eu hoje cuido das pessoas, mas quem cuidará de mim quando eu envelhecer? Quem cuidará de mim? Quem será o meu personal ou a minha personal quando eu tiver idade que eu não quero mais estar funcionalmente na profissão, mas gostaria de também ter a minha oportunidade de ser servido, né? Então, é um parafuso que a gente acaba não pensando por muitas vezes, e é uma reflexão que eu gostaria de deixar muito para os meus colegas de profissão. O quão valioso é o nosso tempo como profissional de educação física, né, na profissão de personal trainer, mas, sobretudo, o quanto nós nos esforçamos e nos dedicamos a tomar decisões que vão afetar o nosso futuro, e como nós estaremos preparados para lidar com essa pauta que é a velhice. E a velhice do personal trainer, eu vou te falar, ela é etarista, sim, né? Há um preconceito ainda grande com personal trainers que são mais velhos, que já passaram dos seus 50 anos, e eu tenho colegas que são assim, que estão nessa faixa, principalmente se são homens, e isso eu digo veementemente porque a idade ela chega, como a frase ela é muito categórica, né? A idade chega para todo mundo, e ela chega, e violentamente a cobrança em cima do homem quando ele é mais velho talvez seja muito mais pesada em relação principalmente aos quesitos estéticos do que para a mulher, porque a mulher já tem isso de berço, de se cuidar, de ter este autocuidado, de querer envelhecer bem, principalmente se você é da área. Então, essa é a minha reflexão que fica hoje a respeito da profissão de personal trainer. Como é que nós estamos nos preparando para a nossa aposentadoria, ou se nós queremos também continuar na área por muito tempo. Enfim, reflexões que ficam para o Causos de Personal número 8. E eu espero que tenha parado para pensar um pouquinho assim, ó. Como é que você quer envelhecer, personal?
Será que você quer envelhecer e ter saúde só e funcionalidade? Você também quer ter conforto? Ou você quer também ter a sua segurança de que você será tão bem cuidada, tão bem cuidado quanto você cuida das pessoas? E é isso. Espero que vocês tenham refletido junto comigo. Pensa um pouquinho. Se você quiser deixar um comentário a respeito disso, escreve aí. E a gente se vê no próximo Causos, que é o número 9. E aí a gente vai falar dos projetos futuros, tá bom? Se cuidem por aí. Um beijo grande. Reflexão gerada. Conta o que você acha. Falou!